Cheguei, meu povo! Tamo junto! Vim falar de Power Couple, fazer aquele resumão maravilhoso pra vocês. Então já chega hypando aí, gente, dando aquele like maravilhoso. E se inscreve no canal também pra ficar bem informado a par dos principais reality shows aqui neste canal. Rumo aos 10 mil inscritos. Gente, falta pouquinho pra bater aí os 10 milhões. Vamos lá, que a gente chega. Bom, tem DR formado no Power Couple, vocês viram aí. Cris e Cadu, Eike e Nath, Thalita e Pessina estão na DR. E, né, talvez agora Cris e Cadu deem adeus ao programa. A gente já vai falar da votação, gente. Aliás, a Cris, ela tá incomodada com o fato do povo ficar falando que o Cadu é tadinho, né? Das meninas ficarem chamando Cadu de tadinho e tal. Radamés, inclusive, deu um toque na Carol para parar com isso. Ela mesma, a Cris, falou ali na sala que ela não vê o marido dessa forma e tal, né? Então, o que eu acho mesmo é que mexeu meio com o ego da Cris aí, essa coisa de chamar o marido de senhorzinho, de vozinho, de tadinho, né? Eu acho que ela não curtiu, porque eu acho que ela realmente não tinha essa visão dele, né? Agora, dentro do programa, com o povo falando assim com ele, principalmente a Thalita e a Carol, eu acho que a Cris ficou mexida com isso, gente. Concordam? Também depois do Domini afirmar lá que a mulher não abria nem a porta pro marido. A própria Adriana disse que viu isso 2 vezes, né? Então, acho que esse tipo de coisa mexeu com a Cris, realmente. E ela resolveu falar que não curtiu, não. A Carol, acho que todo mundo pensa isso, mas que, né? Enfim, ela não vê nada demais, até porque a própria Carol disse que se fizessem isso com o Radamés, ela não ia ligar. Aliás, a Carol, ela deu seu parecer sobre quem ela acha que são os possíveis campeões do Power Couple, os possíveis casais vencedores. Aí ela colocou na lista Domini, Adriana, Rai e Victor, que ela acha que estão bem fortes. O fato, lógico, né, gente, é aquela psicologia reversa, né, que fala? Psicologia inversa, reversa, que quer dizer o seguinte, ela está apontando a força dos adversários para não externar a própria força. Então, acho que é meio que uma estratégia aí apontar que fulano, ciclano tá forte, principalmente o principal, ótimo, né? Principalmente o maior rival dela dentro do jogo, que é aquela coisa de fazer parecer, ela nem imagina que tá forte. Mas a Carol é inteligente, então, assim, é óbvio, ela não vai externar, mas ela imagina que esteja forte também, né? Os resultados das DRs e as coisas favoráveis a ela no jogo, inclusive no fato de perder menos aliados que o outro lado, faz ela entender que tá forte, sim. E o Domini e a Adriana receberam a opção de dormirem na sala por decorrência né, das baixas temperaturas lá em Itapecerica da Serra. Mas eles insistem que amam o perrengue, e lá no depoimento mesmo, inclusive, falaram que o Domini até pensou, né, ver se conseguia dormir lá no perrengue, mesmo com frio e tudo mais. Eles continuam insistindo que amam, adoram o quarto perrengue, que é nada mais nada menos que a casinha da árvore lá da fazenda, gente. Fica tudo descampado, fica tudo aberto, que é o mesmo lugar ali da fazenda, né? Então fica tudo aberto, é muito frio, entra muito frio nesse quarto. E aí, formação da DR com Cris e Cadu, já com a cara da derrota, indo pelo saldo, né? Pior saldo. Thalita e Pessina indo pelo pior desempenho na prova dos casais, e bota pior nisso, porque Rayane e Victor venceram com 2 minutos e 55 contra 18 minutos e 50 da Thalita e do Pessina. Eles já voltaram da prova muito mal, né? Inclusive, eles estavam contando com o Carelli ajudar ali nas esferas, mas não rolou. Tava contando com as esferinhas, mas dessa vez o diretor não quis ajudar e a Thalita até chorou de tristeza. Enquanto isso, Victor e Rai comemoravam a vitória na prova dos casais e mais uma vez Casal Power, tá? Venceram, aí deram a volta por cima, mesmo com aquela herança deixada lá por Silvia e André, a Thalita e Pessina não conseguiram se tornar Casal Power. Para vocês verem quanto Victor e Rayane são muito bons de prova, né? Então, as esferas tinham
escolher um casal para votar mais uma vez ou cancelar o voto de um casal que deveria votar novamente em outro casal, gente. Nada que fosse assim salvar alguém da DR, não. Então a Thalira lamentou demais e depois o apresentador, o Felipe, até zoou, né? Que a Thalira estava esperando uma esfera com se salve da DR, ganha uma massagem e um filme grátis. Até fez onda com a cara da Thalira, gente. E aí não teve jeito. DR formada, Nath e Eike, Thalira e Pessina, Cris e Cadu, porque Eike e Nath foram pela votação da casa. E ali, o ranço, mais uma vez explícito, né? Entre Nath e Eike, Vitor e Rayane. A Rayane tá com uma força do ódio, assim, pra ver o Eike fora dessa casa. A gente tá com muito ranço do Eike. Demais. Ontem falou bastante dele. E aí, a Thalira e o Pessina usaram, né, a esfera para Carol e o Radamés votarem novamente. O Eike já estava na DR, virou uma bagunça danada, não sabiam nem se podiam votar no Eike, que já estava na DR, mas votaram, falaram que podia, e ficou a questão do empate, porque poderia ter ficado 2 votos Carol, 2 votos Domini e 2 votos Nath e Eike, mas a Carol votou no Eike para não correr o risco de ir para a DR. E isso virou uma polêmica, porque depois os apresentadores disseram que o desempate ia ser feito pelo casal Power, mas a Carol disse que não sabia disso, que se soubesse, teria empatado para atacar o Domini na DR, gente. E depois o próprio Domini, ele disse que a Carol foi covarde, que o voto que deu no Eike era para ter dado nele. Mas ela mesma queria o Domini na DR. Então ela queria fazer a vontade dele. Lá no quarto, inclusive, depois eles falaram sobre isso, né? O Vitor falando que deu quase tudo certo, só faltou as esferas aí para poder completar, né? Tirar um deles da DR e aí tacar o Domini. Essa era a vontade deles, tacar o Domini junto com o Eike ali na DR, mas o Carelli não satisfez a vontade. O Pessina, inclusive, disse que contava com essa troca de DR, aliás, nas esferas, né? E a Carol disse que assim eles poderiam jogar o Dodô. Ou seja, o Domini estava reclamando que a Carol não tacou ele na DR e, no fundo, a Carol queria ter tacado ele na DR, tá? Lá na cozinha, Domini e Adriana continuaram falando mal de Carol e Radamés, tá? Enquanto que lá no quarto a Carol dizia que o Eike, né? Ela e o Radamés lembraram que o Eike queria, por tudo, fazer a sua profissão de professora de judô ser descredibilizada, né? Ele prejudicar na sua profissão, gente. Então, relembrando coisas passadas, tá? E lá na cozinha também a mesma coisa. E o Eike acusando a galera de falar do passado, que ele não fala, né? Ele não lembra de embates passados, segundo Eike, mas os outros sim. E a Adriana dizendo que o voto da galera deles ali é orgânico, mas não é o que acontece com a Carol, que a Carol já acionou a equipe, que tem uma equipe 24 horas contratada para ficar votando, e depois ela fala novamente em compra de voto, que é aquilo que ela já tinha falado algumas vezes no programa, que a Carol e o Radamés estão voltando porque deixaram pessoas pagas para fazerem isso, os robozinhos, as histórias todas ali que ela já colocou na cabeça que eles fazem, tá, gente? E ela também disse que Carol e Radamés tem medo do banquinho, porque sabe que fizeram M, né? Fizeram merda o jogo inteiro. Se tivessem certeza que eram honestos, votariam por coerência. E aí o Domini fala de covardia, que o voto era para ser dele e não do Eike. Ou seja, ele e a Adriana ficaram revoltados porque não puderam, mais uma vez, dizer que são perseguidos e foram sentar no banquinho mais uma vez, né? O Domini já estava contando com isso. Até no ao vivo, ele já estava contando com esse votinho, já estava contando que ia sentar no banquinho, né? A Adriana já estava fazendo um drama antes do ao vivo, que ia para DR, então não calhou, não casou a cena de irem para DR, mas por uma falha da Carol, que não lembrou da regra, ou não sabia da regra. Porque se soubesse, teria jogado o Domini na DR de novo, como a mesma falou, gente. Meu Deus. Aí ficaram ali, falando de compra de voto, manipulação, covardia, entre outras coisas, né? Que são os fracos e oprimidos contra os outros, todos.
cada um puxando a sardinha pro seu lado, porque lá no quarto também a reunião de grupo estava sendo feita, tá, gente? Então, todos eles, de um jeito ou de outro, agora tentando puxar o público para si. Precisa ver quem consegue convencer melhor, né? Porque a essas alturas, ficar falando de compra de voto é um argumento muito fraquinho, muito raso, perto de outros argumentos que a Carol, por exemplo, tem, né? A Adriana tinha que rever esse conceito aí, só acho, viu, gente? Porque, gente, agora é a hora de puxar o público para si e não de afastar o público. Essa é a minha opinião, não sei se vocês concordam. E aí, na primeira parcial do Votalhada, Cris e Cadu estão sendo eliminados. Enquetes dos sites YouTube e Twitter, com 13,55% contra 36,12% do Eike e 50,33% da Thalira e do Rafa. Na enquete aqui do nosso canal, não está muito diferente. Cris e Cadu tem 10% para sair, aliás, para ficar, né? Menos votados para ficar. Nath e Eike, 38% e Thalina e Pessina, 52%. Que eu acho que esse percentual representa aí torcida da Carol votando na Thalira, torcida do Domini votando no Eike, torcida do Domini e Eike, né? Barra Eike votando no Eike, e Cris e Cadu ficaram ali com que não torce nem para um lado nem para outro. Talvez aí uma torcida do Vitor e da Rai, não sei, né? Mas fica nítida essa separação aí de torcidas, porque, sinceramente, eu não acho que a Thalira e Pessina tem uma torcida forte, não, viu, gente? Eu acho que essa torcida que tá aí com eles, esses 50%, 50 e poucos por cento, é da Carol. Concordam? Deixa aí nos comentários se vocês estão votando, o que vocês estão fazendo nessa DR, não estão nem aí. Se vocês ainda estão assistindo o Power Couple, deixa aí também. E fiquem atentos ao nosso próximo resumão aqui no canal. Não esquece do hypar, do joinha e de se inscrever, meu povo lindo! Eita, atrás de eita, gente. Tamo junto e vamos que vamos. Até mais.